Hoje eu vou bater um papo com a Marla de Queiroz, que é uma escritora que eu super admiro. E não sei nem se ela já tá aí, daqui a pouco ela vai pedir para entrar. Que é uma querida e eu tô muito honrada de poder bater esse bate-papo com ela. E a gente vai falar sobre o despertar da espiritualidade. Eu achei que esse tema é super bacana e bem propício para esse momento. Marla! Pede para entrar, Marla. Vai subir aí alguma coisa para pedir para entrar. Eu não sei convidar, gente. Eu só sei a pessoa pedindo para entrar. Eu tô muito feliz. Até tentei aqui separar uma poesia dela, mas eu acho que ela vai nos presentear com esse no final, com algo bem bacana. Uma poesia para nos engrandecer nesse dia aí. Oi, Sabrina. Marla. Visualizar. Aceitei, Marla. Oi, Cris! Oi, querida! Conseguimos! Ai, que honra! Tô feliz. Eu também. Estou muito feliz, honrada fico eu de estar te recebendo aqui nesse cantinho, né, de troca. E nesse momento que a gente precisa muito se ancorar, né, se fortalecer para poder atravessar esse momento, né? Eu sempre gosto muito de falar disso, que é um momento que a gente precisa atravessar, né? Não adianta a gente querer pular a pocinha, a gente tem que atravessar mesmo, né? E eu acho que dependendo da maneira. Dá para me ouvir bem? Eu tô te ouvindo. Tá. Eu acho que dependendo da maneira como a gente atravessa, pode ser um momento precioso, né? De crescimento, de autoconhecimento, né? Eu tô aproveitando para fazer uma jornada de cura, assim, Uhum. para repensar a minha vida, né? Repensar meus valores. Essa coisa mesmo, né? Das pessoas começarem a arrumar as gavetas, os armários, repensar se eu preciso ter tantas coisas, né? Para que serve tanta roupa se eu estou aqui enfiada, né? Em casa, enfim, eu preciso de tanta coisa, enfim. E Eu estou tentando fazer desse momento um momento precioso para mim, sabe? Eu acho que o mundo parou, o mundo inteiro parou. Isso me deixa menos culpada, assim. É como se eu tivesse um tempo para redescobrir um ritmo, sabe? Um ritmo mais saudável, assim, para minha vida, para as minhas coisas, para as minhas questões, olhar com calma, descobrir se eu conseguir me tornar a boa companhia que eu sempre quis ter do meu lado, sabe? Então eu fico tentando cada vez mais ser minha aliada, assim, nesses dias de confinamento, E né? esse é o momento, né? Esse é o grande, é o grande momento do despertar, né? Eu até quero colocar para quem está ouvindo a gente que eu liguei para a Marla para a gente definir o tema que a gente ia conversar hoje na live, né? E eu já fui assim meio pensando num tema. E quando liguei para a Marla disse: "Ah, eu também pensei num tema, né?" E eu tinha pensado a gente falar de identidade feminina. E Marla me trouxe um outro tema que era a responsabilidade do escritor, né? Nesse momento. Não foi isso, Marla? Foi, né? Foi. Mas aí a gente começou a bater um papo tão gostoso, né? E a gente começou a prosear, como dizem os mineiros, e bater um papo tão gostoso sobre esse momento, sobre o aprendizado que a gente está podendo ter, né? Sobre nós mesmas, sobre os nossos atravessamentos internos. Que eu falei assim, caramba, vamos falar disso, né? Vamos falar desse despertar da espiritualidade que está sendo uma grande oportunidade para todos nós, né, Marla? E esse tema me convoca muito. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu deixo você falar um pouquinho. Só para eu colocar assim, esse tema ele me convoca muito, porque como eu trabalho com constelação familiar,
né? Que traz essa coisa de olhar o campo, de sentir a energia. Essa é uma pergunta muito comum para mim: qual é a minha religião? Isso é muito comum. Muitas pessoas que vão aos meus workshops, clientes meus pessoais, perguntam: Cristiane, qual é a sua religião? Você é espírita? Ou então, quando eu falo alguma coisa de espiritualidade, as pessoas me perguntando: o que é isso? O que é espiritualidade? Então, eu acho que é um bom tema para a gente começar a debulhar ele, né? Debulhar. E o que você responde quando perguntam qual é a sua religião? Então, eu respondo... Então, boa, Marla. Eu respondo que eu sou espiritualista, né? Eu acredito muito na espiritualidade como um todo, né? Eu já fui muito religiosa, eu sou de uma família muito religiosa, eu tenho um tio padre, eu tenho um tio pastor, né? Então, é uma família de uma formação religiosa bem ancorada. Fiz catequese, fiz crisma, trabalhei por muitos anos na Igreja Católica. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre brinco, assim, né? Que eu nunca fui assim muito, sabe? Eu sempre olhava meio para os lados. Eu sentia que faltava algo que eu não sabia mensurar o que era, né? E ao longo da minha jornada, né, do meu amadurecimento espiritual, eu vi que aquilo ali não era mais o meu lugar, né? Não era mais o meu espaço sagrado, né? Porque a gente começa a se questionar, né? Eu acho que esse é o bacana, né? Da gente poder se questionar, da gente poder se revisitar. Então, eu fiz uma caminhada por estudos do espiritismo, li muito espiritismo. Depois eu comecei a frequentar um templo budista, que também me ancorou muito. Foi bacana aquela experiência para mim. O hinduísmo, estudei muito. Até que eu me encontrei. Foi o encontro comigo mesma. E o xamanismo é uma coisa que me encanta muito, né? Que é essa coisa de vibrar na natureza, de estar em contato com a natureza. É uma coisa que eu mais me conecto, né? E chegou um momento que eu me encontrei. E a partir desse encontro pessoal, que é muito gostoso, então eu falo que eu sou espiritualista e que é o que eu acredito, porque eu acredito que Deus é uma energia. Eu não acredito que Deus seja um homem, que seja um gênero. Eu não acredito que ele está lá no céu. Eu acredito, Cristiane, acredito que Deus é uma energia. Eu acredito que ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, está em mim, está em você. E isso me encanta, isso me preenche, isso me faz olhar o outro, respeitar o outro, né? Porque se eu estiver falando demais, você pode falar, tá, Marla? Tá. Porque eu penso que quando a gente se titula numa religião, né? A religião, ela é separatista, né? Toda religião é separatista. Quando eu me determino que eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou espírita, existe uma separação. Eu sou algo diferente de A, B ou C. E eu não entendo um Deus como separatista. Eu não conseguia muito conceber esse lugar para mim, sabe? Então, eu acredito de fato que dessa onipresença de Deus e que ele está aí ancorando todos os momentos e que ele está em mim, está dentro de mim, né? Quando mais eu estou com saúde comigo, cuidando do meu corpo, cuidando de mim, da minha frequência, né? Mais eu estou em contato com esse sagrado. E eu sou muito grata por esse encontro pessoal, porque é um encontro... E é desafiador, né, Marla? Isso não quer dizer que seja... Fala aí. Eu fiz um caminho muito parecido com o seu. Eu era muito angustiada desde muito nova e eu fui buscar algum amparo na religião também. Então, eu fui muito católica, também já fui budista.
Aí fui para o espiritismo, umbanda, candomblé, fui para todos esses caminhos. O que eu entendi de todos esses lugares, eu tirei bons aprendizados, assim, né? Em algum momento eu tive um grande amparo, mas o que eu entendi é que eu tinha questões que precisavam de mais investigação e que era um trabalho que eu tinha que fazer comigo mesma, sabe? Eu descobri, por exemplo, que eram coisas muito práticas da minha vida, que eu não podia ficar condicionando tudo, sabe, à vontade de Deus, e não me responsabilizar por nada do que eu estava passando. Só que eu demorei muito tempo para entender isso, assim, fui entender isso há pouco tempo, na verdade, né? E aí foi bem nessa trajetória, assim, tendo problema nos relacionamentos, sentindo vazios que eu ficava tentando preencher com coisas e pessoas. Então, assim, eu cheguei num momento que eu vi que eu tinha que tomar muito cuidado porque eu estava usando as coisas ao meu redor, tanto pessoas quanto coisas e relacionamentos, como fuga de mim mesma. E aí eu me vi num momento que eu tinha que entender por que eu estava fugindo de mim, o que tinha de tão assustador assim, que eu não conseguia olhar e ficava buscando fora o tempo todo, né? E aí foi quando a dor veio, assim, porque eu vi que, não que eu estivesse sozinha, mas é que eu tinha que encarar a solidão desses primeiros passos, assim. E a espiritualidade, essa crença de que existia uma coisa maior, misteriosa, né, que fosse, assim, mas que um milagre é possível, sabe? Assim, é como se eu pudesse acreditar que quando tudo parecesse extremo, assim, e irremediável, que alguma coisa misteriosa pode chegar e desvendar e desatar esse nó. Assim. Então, e o que pode ser essa coisa misteriosa? Pode ser até essa consciência que eu tenho de que as situações são transitórias, né? E comecei a ver tudo como um grande aprendizado. Aí eu lembro que eu fazia acordos, assim. Eu comecei a ler muito sobre espiritualidade, sobre a física quântica, espiritismo. Eu lembro que eu lia tudo sobre espiritismo. Continuei frequentando esses lugares, mas assim, tinha dia que eu ia para uma reunião budista, no outro dia eu ia tomar um passe. Continuei indo por causa desse vazio, esse vazio. Quando eu descobri a meditação, eu descobri que o vazio era um lugar sagrado. Sagrado. E por que eu ficava tentando preencher esse vazio com qualquer coisa? Com qualquer coisa, né? E não preenchia. E aí, não preenchia. E o que é pior, eu ficava entulhada de coisas. Então, aí o processo foi outro, assim. Era um processo pela busca do meu esvaziamento, sabe? Eu vi que eu tinha que me esvaziar de tantos entulhos emocionais, assim, que eu tinha. E aí eu comecei o meu caminho do autoconhecimento. E que a escrita entra muito nisso. Porque os textos que eu não compartilhava eram os textos em que eu falava muito dessas minhas angústias, mas eram angústias sem remédio, sabe? Era uma catarse, assim. Eu colocava aquilo de uma maneira muito crua e muito dura para eu tentar olhar para aquilo como uma espectadora mesmo, assim, com um certo afastamento, para ver o que eu era capaz de produzir, sabe? Mesmo de onde vinha aquilo. Eu comecei a ficar muito instigada, né? Com aquele... Que quantidade de material que eu tinha emocional para trabalhar, sabe? E eu era tão nova ainda, assim. Eu era tão nova. E aí eu descobri que isso é para sempre, né? Que o caminho do autoconhecimento, quando você começa, você não tem como se arrepender e falar, não gostei não, eu quero voltar. Não tem como desver, né?
Uma vez que você Tem. vê, não tem como desver mais. É. E assim, para resumir um pouco, e a gente poder continuar a partir disso, o que mudou e que facilitou muito a minha vida foi que eu aprendi a me auto-investigar. Eu passei muito tempo dando nome errado para as minhas emoções, ou fugindo delas, e depois, como eu fugia, eu não conhecia muito. Então, eu chamava, por exemplo, tristeza de depressão, euforia de alegria. E quando você dá o nome errado para as coisas, você procura soluções erradas. Eu chamava carência de amor, por exemplo. E vivi muitos relacionamentos em que eu não me sentia nutrida, eu tinha uma expectativa em relação ao outro que foi se tornando cada vez mais exigência, né? Então eu não era nutrida, mas eu também não conseguia dissociar, eu não conseguia dissociar aquilo de amor, assim. Eu acreditava mesmo que era o amor que rimava com a dor e que, por exemplo, o artista tinha que ser uma pessoa atormentada, sabe? Eu tinha crenças em relação a isso que, quando eu não estava sentindo uma dor, eu pegava emprestada a dor do outro, sabe? Eu ficava puxando angústia da música, da arte, de todos os lugares, assim. Porque eu achava mesmo que o artista tinha que ser atormentado. Só que a minha vida foi ficando muito pesada para mim, sabe? E aí, quando eu resolvi mergulhar na espiritualidade, que para mim é um caminho do autoconhecimento mais profundo, né? Que eu pude ter acesso, quando eu mergulhei na espiritualidade, foi para parar de sofrer. Ótimo. Eu queria parar de sofrer. Ponto. Então, e aí a partir disso, eu tive que descobrir, tá, mas essa ferida vem de onde? Quem foi que fez? Onde é que dói? Porque assim, é para colocar um band-aid ou para usar o bisturi? Sabe? O que eu posso fazer com isso? Então, de onde vem esse sofrimento? E aí, nesse processo de investigação, eu nunca mais vivi, eu falo assim, viver em paz, mas eu nunca mais vivi impunemente. Por quê? Porque hoje em dia eu me auto-observo o tempo todo. Então, se eu estou conversando com alguém e tal, e comento uma coisa, me dá um aperto no peito, eu falo, nossa, que conexão é essa que eu falo sobre esse assunto e ele me oprime, me atravessa, assim, me engasga, né? E aí, a partir disso, hoje em dia, assim, eu acho que eu uso muito da espiritualidade, não mais para não sofrer, mas para ser cada vez mais feliz. Porque a partir dessa compreensão de alguns aspectos do sofrimento da minha vida, eu descobri momentos de alegria, fenômenos de alegria, sabe? Que eu quis não reter, assim, mas que eu quis guardar, assim, como lugares de força, lugares de poder, abrigos de paz. Então, um detalhe, assim, por exemplo, no confinamento agora, né? O dia que eu acho que eu estou ficando entediada, imagina, é um privilégio eu ficar em casa, numa casa confortável, com a minha geladeira cheia de comida, eu tenho internet, eu posso escrever, ler, ouvir música, fazer ginástica, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro, né? Enfim, o universo está me provendo das coisas que eu preciso, eu tenho esse privilégio, eu só preciso ficar em casa, eu posso inclusive me arrumar toda, me maquiar, colocar uma roupa boa como se eu fosse sair, colocar música e dançar se eu quiser, entende? Então, quando eu vou me dando ao luxo de querer ficar entediada, eu começo a pensar assim, acho que eu vou tomar um banho. Mas e se não tivesse água? Tá, mas se tivesse água, mas não tivesse água quente? Tá, e se eu não tivesse internet? E aí eu começo a ver as coisas, pensar se eu não tivesse as coisas que eu tenho. E aí eu fico, nossa, que delícia ter água, ai, que maravilha que a internet está funcionando, que bom que tem eletricidade. E se acaba a eletricidade, a gente fica uma semana sem eletricidade, todo mundo sem eletricidade? E aí eu começo a ver, sabe, e ficar grata por essas coisas. A eletricidade, né?
eletricidade, água, água quente, internet. E aí eu vou me estabelecendo nos meus lugares assim de conforto, sabe, de privilégio, Mas, de Marla, gratidão. você concorda? Vê se você concorda, não, né? Vamos pensar aqui, né? Nem questão de concordar. Essa questão religiosa, né? A gente vem muito incutido na nossa memória, dos nossos, vem passando de geração em geração, que a gente só é feliz a partir do sofrimento, né? A gente é feliz a partir da dor, da culpa, né? Você tem que depois de um sofrimento vem a bonança, né? Sempre tem essa coisa e a gente tem isso meio agarrado na gente. A gente acredita às vezes, né? Se a gente não se pescar, se a gente não se despertar disso, a gente fica de fato acreditando que para que a gente possa conseguir alguma coisa, né? Essa consciência de que se a gente só consegue sofrendo, né? Eu costumo sempre colocar isso assim nos meus workshops, nas minhas palestras, às vezes eu falo disso, de que a gente já passou por essa consciência, né? De que para conseguir um bom emprego, eu tenho que morar longe, pegar uma condução aí, eu vou dar valor, né? Porque se for do lado de casa, não é legal não, porque é do lado de casa, né? O quanto a gente acredita que quanto mais sacrifício a gente faça, né? Aí sim a gente dá valor à situação, né? Então, eu considero muito que a espiritualidade é justamente isso, é compreender que tudo está aqui, disponível. É uma nova consciência. Por que a gente precisa continuar nesse lugar de crença limitante de que a gente só pode ser feliz com muito sacrifício, com muito esforço, e que tem que passar por todo o sofrimento, por toda a culpa, né? Pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão, né? Para que a gente consiga ser feliz. E a espiritualidade, ela me mostrou muito isso, assim, tá tudo disponível. E quem decide sou eu. Né? Eu brinco muito, assim, que a física quântica me ensinou que nós somos, né, parte do universo, assim, está tudo integrado, né? E a partir daí, o universo é muito próspero. Então, a partir disso, a gente só precisa tomar posse. Só que tomar posse, você precisa acreditar, né, que você faz parte disso e que você tem essa grandiosidade e você tem essa riqueza. A grande questão é que eu acho, e aí eu vou falar por mim, né, porque eu acho que eu só posso falar por mim, é que o que eu aprendi na religião, essa questão da culpa, em alguns momentos eu me sentia culpada até quando eu estava sendo feliz, sabe? Por exemplo, eu não podia ser feliz quando alguém estava triste. Eu não podia ser próspera quando alguém estava passando uma dificuldade financeira, sabe? Eu não posso contar as coisas boas que me aconteceram porque as pessoas vão ficar com inveja. Uhum. Isso eu aprendi muito, assim, né? Com essa coisa separatista mesmo. Por exemplo, dar esmola é mais fácil, é mais fácil dar uma esmola porque aquilo me alivia minha consciência imediatamente. Então eu não preciso me ocupar do outro, me ocupar com o outro, né? Tentar ajudá-lo de uma maneira mais efetiva, mais profunda, porque eu posso dar uma esmola, enfim. Essas coisas todas, a espiritualidade me fez repensar. E aí eu vejo também que quando, por exemplo, a espiritualidade me fala que eu sou responsável, né, pela minha vida e pelas coisas que me acontecem, ela não está tirando também, né, o livre-arbítrio, enfim, a responsabilidade do comportamento do outro, por exemplo, né, com quem eu me relaciono. Aí vamos trazer isso para uma questão assim, de relacionamentos afetivos, né? Eu tive muitos relacionamentos mal sucedidos, né? Assim, mal sucedidos dentro do que eu queria, assim, viver, né?
Eu falo que eu tive bons treinadores emocionais, assim. Mas são sempre, né? Meus mestres emocionais, assim, me deram trabalho, mas tudo bem, aprendi. Aprendi que eu posso simplesmente pegar minhas coisas e sair daquele lugar. Então, por que que eu queria tanta coisa diferente do que eu estava vivendo e vivia sempre a mesma coisa? Será que eu não merecia? Porque na religião tem muita coisa do merecimento também, né? Você tem que fazer isso e aquilo para merecer, enfim, e às vezes através do seu sofrimento que você se torna um merecedor. E aí eu fui vendo que não, eu sempre mereci coisas muito boas, né? Mas eu sempre escolhi as coisas menores. E aí eu quis entender por que que eu escolhi as coisas menores. Por que que eu reclamava de um relacionamento que não estava me fazendo bem e não pegava minhas coisas e saía dali? Uhum. O tempo que eu gastava mudando o outro, não era melhor eu investir em mudar a mim mesma, assim? E aí eu fui vendo que eu tinha, na verdade, lacunas ali e doencinhas que a doencinha do outro preenchia ali para mim. Lógico. Então, assim, Ressonância, se né? chegasse a pessoa maravilhosa que eu estava esperando, será que eu ia dar conta de viver aquilo, né? Com tantas questõezinhas ali mal resolvidas que eu tinha, será que eu ia valorizar, eu ia dar conta de viver uma coisa saudável, quando, na verdade, o que me alimentava era a possessividade, o ciúme, a picuinha, né? Esse joguinho de carência, de poder, de controle, né? Então, aí veio a responsabilidade. Não, você quer muito, tá, tudo bem. Você quer, você pode escolher viver outra coisa, mas você também tem que se preparar para viver essa coisa, até para atrair, né? Nos momentos em que eu estava muito adoecida, por exemplo, eu não atraía ninguém muito saudável, né? Essa coisa da energia mesmo. E hoje eu vejo que, assim, quanto mais eu me limpo mesmo, assim, espiritualmente, quanto mais eu tento me purificar, mais eu atraio pessoas que têm uma energia parecidas, assim, Em que tem uma ressonância, né? frequência mais alta, exatamente, com uma frequência mais Ô, alta. Marla, mas é E aí, porque a gente tem essa ideia de um salvador, né? sim, A gente tem uma ideia de um salvador, seja ela na religião, seja ela na fé, na crença, a gente sempre acha que alguém vai vir nos resgatar. E no relacionamento também é assim, né? A gente acredita, nossa, encontrei aquela pessoa, então aquela pessoa, ela vai ser a tampa da minha panela, como eu disse sexta-feira, né? Ou vai ser o meu salvador. A partir dessa pessoa, né? Eu consegui. E é claro que a gente se empresta muito, né? Enquanto casal. E eu acho que o bacana é isso, a gente se emprestar, né? É a gente se fazer esse movimento mesmo de troca e de se emprestar. Mas ninguém vai me salvar da minha dor. As minhas dores são minhas, né? E as dores do outro são dele. Quando a gente vai com essa consciência achando que o outro vai me salvar ou eu vou salvar o outro das questões dele, a gente fica ali só no sofrimento, né? A gente tem que mudar essa matriz. porque aí é uma troca. Eu ia falar que não existe troca, mas existe, mas é uma troca. É uma cumplicidade de baixa vibração mesmo, né? Acaba que um vira a fuga do outro. Porque se o outro é um espelho, então, na verdade, todas as vezes que alguma coisa me incomoda em alguém, é quase que jogar uma lanterna para o meu rosto, né? Uhum. Se me incomoda, porque em algum momento ali eu me identifico. E onde é que está essa identificação, né? E ao mesmo tempo também as pessoas que eu admiro, né? Muitas vezes, assim, eu vejo muito quando eu recebo muitas mensagens, muito direct, né? Mensagem no inbox,
das pessoas falando assim, fulano era meu norte, ele foi embora e eu fiquei sem chão. Eu falo assim, olha, ele era seu norte, mas tem ainda o leste, oeste e o sul, sabe? Tem outros pontos, tem pontos cordiais também, Ah, mas sabe? você é Não muito tem isso. chique. Olha só, quando eu ouço isso nos meus atendimentos, nas minhas constelações dos grupos, né? Dizendo assim, eu não sei viver sem fulano, fulano era a minha vida, ela era a minha vida. E eu falo, gente, vem cá, quantos anos você tem? Como é que você vivia antes de conhecer essa pessoa? Então você era um zumbi, ficava aí por aí vagando, né? Quando a gente determina que o outro seja a minha vida, né? Seja o meu norte, isso é tão profundo, né? Isso fala tanto das nossas carências, das nossas dificuldades de atravessar e de reconhecer o quanto nós somos vulneráveis, né? Frágeis. Mas tem uma coisa que eu descobri há pouco tempo, é que eu achava que a vulnerabilidade era uma coisa negativa. Por quê? Porque dentro das relações que eu vivia, que não eram tão saudáveis, a vulnerabilidade me deixava, não me beneficiava, né? Porque quando você não está numa relação saudável, quanto mais vulnerável você fica, mais o outro cresce, né? Fica poderoso em cima de você, se a relação não é saudável. E dentro de uma relação saudável, a vulnerabilidade ela causa a proximidade. Porque eu acho assim que você quer honrar a confiança do outro em te mostrar as fragilidades dele, né? De sentir confortável em te mostrar as fragilidades dele. Essa vulnerabilidade, assim, é uma abertura que se vivido de uma maneira saudável, provoca uma expansão mútua, né? E eu sempre achei que a vulnerabilidade fosse uma coisa assim quase que proibida, sabe, dentro de uma relação. E hoje em dia eu tenho uma outra noção. Hoje nós estamos vivendo essa vulnerabilidade no estreito, né? E já que a gente está tocando em relacionamento, eu fiz uma live sexta-feira passada sobre relacionamentos amorosos, que subiu hoje para o YouTube. Quem quiser ver, vai lá, terapeuta Cristiane Lima, está lá no YouTube. E eu penso que esse momento é um grande momento para as relações. Porque, veja só, estamos todos vulneráveis. No relacionamento amoroso, em geral, a gente transita por momentos diferentes. Ora ele está vulnerável, ela vem e acolhe. Ora ela está vulnerável, ele vem e acolhe. A gente vai transitando, né? E esse momento especial que a gente está vivendo, né? Difícil, especial e difícil, estamos todos vulneráveis, né? Então, dentro dessa vulnerabilidade que cada um habita, a gente está podendo crescer como indivíduo, né? E como casal, porque você não posso querer que o outro me sustente agora e nem posso querer sustentar o outro. Peraí, vamos olhar para nós mesmos, para assim conseguirmos caminhar juntos, né? E esse é um grande, esse confinamento, né? Essas medidas restritivas que a gente está vivendo, é um grande convite à espiritualidade. Eu considero muito que é um grande... Por isso que esse tema do despertar da espiritualidade, né? Porque os templos estão todos fechados. Todos. Isso é tão simbólico, né? Simbólico demais, né? Não tem onde, não tem mais essa história de ir buscar Deus lá, né? De encontrar o sagrado em algum lugar, num templo, numa sinagoga, numa igreja, né? É descobrir esse sagrado aqui dentro. E eu considero que esse é o grande momento da despertar de consciência, de expansão de consciência, né? É claro que tem pessoas que precisam ir ao templo, né? Mas esse confinamento está sendo um convite. Um convite para descobrir esse Deus aqui, dessa energia aqui dentro, né? E a coisa de se tornar sua boa companhia mesmo, né? Porque tem
tem muita gente que não consegue, né, se encarar ou ficar em silêncio, ou ficar em casa mesmo, né, ou ficar sozinho. Muita gente. E agora isso não é mais uma escolha, né? É uma necessidade. É tudo muito simbólico, eu Eu acho. Eu diria acho que é tudo uma muito. oportunidade. Exato. É uma necessidade, assim, né? E é uma linda oportunidade. É, eu acredito, assim, que muita coisa boa possa nascer disso, sabe? Eu acredito mesmo. Acreditar nisso me acalma. Aham. Sabe? Assim, eu crio minhas crenças assim, a partir de determinados confortos emocionais que eu quero ter. Assim. Então, eu acredito que muita gente vai repensar a própria existência, que quem, sei lá, estava se arrastando numa relação ruim vai resolver terminar. Porque eu fico pensando assim, se esse confinamento, vamos supor que isso dure mais, sei lá, 6 meses, né? Eu estive, assim, quais as últimas coisas que eu fiz? Nas oportunidades que eu tive de escolher, eu estive com as pessoas que eu queria estar, sabe, assim. Eu fui para os lugares que eu queria ir, eu fiquei, até coisas muito banais do tipo, eu fiquei guardando aquele vestido para uma ocasião especial, Especial. por quê? Boa. Se eu soubesse que era a última saída daquela noite, eu não teria usado aquele vestido. Não. Então são essas coisas, sabe? É, que eu fico pensando assim, que não, eu acho que é proibido sair a mesma pessoa disso tudo, assim. É proibido, sabe? Passar por esse sacrifício para alguns, assim, né? E pra gente também, de alguma maneira, porque só essa coisa de você sair de casa para ir ao supermercado já tenso, com medo, né? Assim, ter toda essa coisa de se preparar, esses gatilhos de ansiedade, eu fico pensando muito em quem já tem ansiedade crônica, quem tem toque, imagina quem tem toque, que Uhum. tem que ficar lavando a mão, já tem que ficar lavando a mão e tal, já tinha isso antes. Eu fico pensando nessas pessoas também, sabe? E aí você passar por isso assim, para nada, todas as vezes que eu estou passando por alguma situação assim muito difícil, eu falo, universo, olha só, você não fale comigo através de metáforas. Você me traz o que eu tenho que trabalhar, porque eu não quero passar por isso à toa, assim. Me traz que eu vou encarar, mas deixa eu trabalhar direitinho, porque eu não quero voltar nessa história mais, assim. Eu quero mudar nem que seja de problema, sabe, assim. Mas, Porque eu não Marla, quero mais ficar. você concorda que isso é uma decisão? Sim, total, total. Né? Porque É assim, quando você pensa assim, escolha, é decisão. é, ah, você não tem religião, você é espiritualista. Então, pô, como é que é isso? Você não vai à igreja? Gente, mas é uma meditação diária, respiração consciente, se conectar com o sagrado que está dentro, conectar com o sagrado que está fora, que está no outro, né? É exercitar o não julgamento, né? Exercitar, compreender que todos nós somos uma célula desse todo. Isso exige muita abertura de consciência e é diário isso, não é? Ninguém aqui atingiu a iluminação, não, né? Isso é um É, exercício, não, né? exatamente. Eu Quanto mais eu me conheço, mais eu fico pensando, meu Deus do céu, quantos anos eu vou ter que trabalhar isso aqui, né? Quanto tempo eu vou ter para isso? O universo me dá bastante tempo aí, porque também não dá para correr nesse assunto, né? não dá, né? E o quanto a gente pode, né, assim, nos conectar com esse sagrado, com esse Deus aqui dentro e por vezes a gente fica mesmo no loop, né? Somos todos iguais, não tem como ser diferente, né? Só que É, dá trabalho também. Ou como dá, né, Marla? é. Hoje eu tive uns episódios, assim, eu não sei. Eu estou meditando desde quando eu entrei nessa quarentena. Eu entrei na quarentena no dia 15 de março. E aí eu comecei um trabalho assim mesmo, sabe? Uma jornada de cura.
peguei um caderno bonito e comecei a anotar as coisas que eu estou lendo e os insights que eu tenho. E peço sinais mesmo para o universo, então presto atenção no que as pessoas me falam, que elas indicam, filme, tudo, eu fico muito atenta, porque eu sei que às vezes vem de uma frase que alguém falou, vem do título de um livro, uma resposta que eu quero, eu fico achando que tudo tá mágico, assim, sabe? E aí eu tive uma descarga de serotonina com endorfina hoje, que me deu, assim, uma alegria no meio do banho, sabe? E aí, eu falando com uma amiga, eu não conseguia concluir minhas frases, porque eu gargalhava, e ela falava, gente, eu vou engarrafar essa meditação que você está fazendo, porque eu estou toda trabalhada no Ho Oponopono. Eu quero celebrar a minha vida, sabe? Eu quero celebrar, eu quero honrar. Eu fico muito emocionada porque assim foi um momento de muito êxtase mesmo, assim, de uma compreensão. É muito rápido, mas é de uma compreensão de que tudo, na verdade, tem o sentido que eu quiser dar, sabe? Então, assim, se eu chamar isso aqui de momento de confinamento para enlouquecer de medo, é isso que vai virar para mim. Vai. Se eu chamar de jornada de cura, é isso, tudo vai virar um pouco de magia, sabe? E as pessoas, tudo que elas me falarem, vão agregar em alguma fase, alguma pergunta que eu tenha feito, assim. Eu estava pensando hoje, assim, sobre as perguntas e as respostas, né? Das minhas buscas, assim. Eu vejo que pouca coisa foi respondida, sabe? Das perguntas que eu me fiz. Mas o que eu entendi é que importante para mim é saber um pouquinho mais, cada vez um pouquinho mais, assim, sabe? Saber que às vezes, se eu estou numa relação que não é boa, mas que eu já entendi que eu preciso sair para viver uma coisa melhor, se eu quiser, e não responsabilizar o outro por aquilo. Saber que às vezes, também se eu não estiver pronta, eu só preciso entender isso, que eu não saí porque eu também não estou pronta, e aí eu pensar, não, então eu tenho que ter paciência comigo, eu não posso ser minha grande inimiga, sabe? Porque só eu posso ser minha pior inimiga, no final das contas. Eu quero ser minha grande aliada, então eu tenho que ter paciência comigo também. O autoconhecimento vai me mostrar isso, assim, os meus limites e as limitações que eu me determinei para procrastinar certas coisas, sabe? Que eu poderia ultrapassar. Por exemplo, eu sei, hoje em dia eu percebo muito mais facilmente quando eu descubro o sintoma de um comportamento e tento trabalhar e transmutar aquilo para passar de fase. E quando eu descubro o sintoma e fico usando aquilo para justificar uma não ação e um comportamento. Ah, mas eu sou assim porque eu fui abandonada não sei com quantos anos. Ah, mas eu tenho essa dificuldade porque eu não tenho uma referência saudável disso ou daquilo. Então, assim, tá, mas sou eu e eu agora. E o mundo, o universo está todo ao meu favor. Então, vamos tentar trabalhar para que tudo seja um pouco mais leve. Pegar o nosso No ser final das adulto contas, também, né? no final das contas, o que eu quero é leveza, sabe? Eu quero me divertir. A barra de Axis, que é uma terapia muito interessante, ela ensina isso, a fazer essas perguntas. Quando você está num momento muito bom, de você parar e olhar para o universo e falar assim, universo, como eu posso ter mais disso? Universo, como pode ser ainda mais divertido? E quando você está vivendo uma situação muito difícil, de problema, de perguntar para o universo, quais são as possibilidades de resolução desse problema que eu não estou conseguindo perceber, né? Eu acho que quando você lança a pergunta, você está aberto para expandir, assim, você está aberto para uma resposta, para os sinais. Quando você se fecha na autopiedade, na vitimização, aí a coisa não chega, né? Não chega. Assim. Mas a espiritualidade é justamente isso, né, Marla? É essa expansão de consciência, né?
quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente consegue fazer essa conexão com o sagrado, né? Eu acredito que Jesus foi um ser de uma consciência expandida, né? Iluminado mesmo. Jesus, Buda, né? Essa expansão, essa possibilidade de olhar o outro, né? De se perceber no processo. Para isso, a gente tem que se revisitar muito, né? O autoconhecimento ele é fundamental para que a gente compreenda que a responsabilidade é nossa, não é de ninguém. Não é de ninguém. Né? A gente tende a fazer isso, né? Assim, ficar sempre arrumando justificativas plausíveis, tá? Porque são justificativas plausíveis, porque ninguém nasceu numa família perfeita, né? Vamos combinar? Ninguém nasceu numa família redondinha, perfeitinha, né? Todo mundo nasceu com famílias com seus desdobramentos, com as suas questões, né? Teve uma criação com uma mãe mais rígida, ou com um pai mais severo, ou com uma mãe mais amorosa, ou não foi criado pelos pais, enfim. Todos nós temos aqui nossas batatas quentes, né? Costumo brincar que são as batatas quentes. Então, se a gente se apega a essas justificativas plausíveis, a gente fica arrastando corrente o resto da vida. Se arrastando, né? O que eu falo você, assim, é o que eu me pergunto às vezes, Marla, então, a questão tá aí, você vai colocar um band-aid ou você vai resolver logo usar o bisturi, extirpar esse negócio, né? Tem a coisa do imediatismo, que é o que atrapalha muito, né? Muitas vezes, assim, o imediatismo e a ansiedade. Eu vejo muito, por exemplo, assim, quando eu tenho situações que eu quero resolver rapidamente, assim, né, preocupações e tal, aí eu vou, sei lá, vamos supor, eu pego uma meditação, aí inclusive tem no YouTube umas meditações do tipo efeitos imediatos, limpa a aura imediatamente, cada vez mais eles colocam isso, né? Traga o seu amor em 5 minutos, não? Mas assim, limpa seu cérebro, como é que é? Música bineural para o cérebro virar cérebro de gênio, e são as que têm mais acesso, assim. Mas eu vejo que, por exemplo, a meditação que eu comecei a fazer no dia 15, talvez tenha sido o efeito que fez hoje, quando eu tive esse momento, essa explosão, essa epifania, esse momento, essa explosão de alegria, assim. Tem que ter uma constância também, né? Sim. Tem que ter uma constância. É um processo mesmo, assim. É um processo, é uma jornada. É uma jornada, assim. Eu não posso querer ficar pegando atalhos e conhecer a paisagem inteira, né? Às vezes, no atalho que eu peguei, eu perdi o pico mais bonito do caminho, assim. Às vezes a subida é mais íngreme, tudo bem. Mas eu acho que é o investimento, é o tanto que você tá disposto a investir, assim. A pergunta é, Marla, você quer parar de sofrer ou você quer ser mais feliz, entendeu? Para mim isso virou meio que um parâmetro, assim. Tá, é só para parar de sofrer ou é para ser bem mais feliz? Então, hoje em dia, assim, não é só para parar de sofrer, sabe? É para ser mais feliz, assim. É para ser leve, eu quero que seja divertido, eu quero me divertir. A gente nasceu para isso, né? A gente tem que acreditar que a gente nasceu para ser feliz. A gente tem que honrar, eu acho, sabe? É uma questão de honra. Ser feliz é uma questão de honra. Eu tenho um amigo que fala assim, Marlo, olha só, a felicidade não existe. Seja feliz assim mesmo. Ótimo. Porque assim, para não ficar condicionando as coisas, sabe? Fica tudo muito condicionado. Imagina se quando eu tenho um pico de alegria, eu fico querendo entender por que eu tô tão alegre. Eu não vivencio aquilo, sabe? Então, assim, hoje em dia... Marla, a gente acessa umas crenças, né? Que é assim, nossa, eu tô tão feliz, alguma coisa vai acontecer. Será que eu vou morrer? Né? A gente acessa,
né? Essa crença do não pode estar tudo bem, tá tudo bem, alguma coisa ruim vai acontecer. Não, tá alguma coisa errada. E aí a gente já entra num outro loop, né? Já entra em outra frequência energética. Né? Então, é isso mesmo. Eu acredito que Deus é energia, eu acredito que Deus é vibração, sabe? Quando a gente se permite entrar em contato com... Eu acredito que Ele é a vibração mais elevada, sabe? E quando a gente está nesse estado assim, de alegria, é um encontro com esse sagrado de uma forma assim... Está, né? Que nos traz esse estado de amor, né? Acho que esse é o amor, né? Que é algo... Eu tenho várias fases assim do meu processo da escrita, né? Para quem não me conhece, eu sou escritora e eu escrevo sobre, assim, basicamente sobre isso, assim, autoconhecimento, relacionamento, comportamento, sobre angústia, alegria, harmonia. E aí, desde que eu comecei esse meu caminho do autoconhecimento e da busca pela espiritualidade, né? Tem textos meus que as pessoas falam, nossa, mas isso é uma oração, porque antes eu achava que eu tinha que ficar escrevendo sobre a separação, sobre a dor, porque era isso que as pessoas queriam, sabe? Parece que, assim, que tinha sempre muito mais gente sofrendo e querendo ler alguma coisa que representasse aquela dor dela, do que mais gente celebrando mesmo. Só que isso é uma coisa que você pode introduzir, assim. Eu termino sempre introduzir na vida das pessoas. Você pode compartilhar, você pode contagiar também. Eu sempre termino alguns textos falando assim, desejo boas notícias, porque boas notícias é uma coisa muito ampla, assim, né? E que coisa boa você ficar, né, nessa iminência de que uma boa notícia, você vai receber uma boa notícia, que uma coisa boa vai acontecer, assim. E aí depois eu comecei a escrever, sejamos boas notícias, vamos promover boas notícias. Então eu fico pensando assim, como eu posso promover uma boa notícia, sabe? Quando eu acho que a boa notícia não está chegando, eu falo, cara, será que eu não posso ser uma boa notícia, assim? Será que eu não posso promover uma boa notícia? Eu posso sair desse lugar de quem está esperando essa boa notícia, sabe? E aí, por exemplo, hoje em dia, eu elogio algumas pessoas dizendo, você é uma boa notícia. Ah, sabe? que lindo! Nossa! Hoje eu recebi um presente, um áudio, assim, um presente de um amigo muito querido, e aí a gente fica numa rasgação de seda, porque eu admiro muito ele e tal, e ele fala dos textos, enfim. E aí eu terminei, eu mandei um áudio para ele, terminei falando assim, olha, eu vou fazer um elogio para você, que é o melhor elogio que eu poderia fazer para alguém nesse momento. Você aumenta a minha imunidade. Então é isso. Isso é uma maneira de ser uma boa notícia também, né? Você aumentar a imunidade de alguém porque você causa alegria, você promove alegria, né? Enfim, você é um portador de uma boa notícia. E hoje as boas notícias são a forma que a gente encontra de estar presente, né? Essa é uma forma de estar presente. A presença hoje é online, né? Então, assim, a gente está ouvindo várias notícias, né? Na televisão, nos rádios, né? E quais boas notícias a gente pode dar ao outro, o que a gente pode promover ao outro, né? A gente pode estar nos dando também boas notícias, né? Assim, buscando boas notícias. O quanto a gente pode estar aumentando a nossa imunidade, como você falou, né? Resgatando essa alegria interior, né? E que eu considero que essa alegria interior seja justamente essa vibração do divino, né? Esse sagrado que... Você aumenta a sua frequência, né? Então, junto com isso, assim, porque na verdade essa alegria só vem porque é um estado de confiança na vida, de confiança de que vai dar tudo certo, que tá tudo bem. Das vezes que eu comecei a consumir muita notícia e ficar muito conectada com os números, os casos, enfim, os novos casos, isso e aquilo, e liguei a TV
e fiquei conectada nisso, eu comecei a somatizar, e aí tinha dia que eu tossia, e tinha dia que isso. Teve um dia que eu comecei a sentir falta de ar, que aí eu entrei num grupo de amigos e falei, gente, eu tô com muita falta de ar, será que eu devo me preocupar? E aí, só de falar, já desarmou, assim, né? E aí, depois eu descobri que eu estava nada mais, nada menos que tendo uma crise de ansiedade. O que que eu fiz? Me desconectei de tudo, fui tomar um banho, fiz lá meu Ho Oponopono da gratidão. Né? Um banho terapêutico de Marla Queiroz. Tomei um banho, chama de Saint Germain, enfim, eu misturo tudo nessas horas. E aí a falta de ar passou. E eu acho que isso é uma forma de baixar a imunidade, sabe? Se conectar com o medo demais. Eu acho que assim, eu tenho que fazer o que estão dizendo para ser feito, porque eu não sou cientista, então eu tenho que acreditar, sabe? Nos cientistas, é um vírus novo e tal. Se eu estiver fazendo o que tem que ser feito, se eu estiver protegida, me atualizar pouco de vez em quando, porque no meio disso tudo tem uma boa notícia mesmo, né? Um remédio aqui, uma coisa ali, um outro país que já começou a diminuir o número de mortes. Enfim, me atualizar, mas não ficar conectada, porque senão eu vou vibrar no medo o tempo todo, a coisa vai ficando, parece que vai crescendo e vai me engolindo aqui dentro, assim, né? E aí é isso, usar esse espaço. Né, Marla? Uma decisão. Uma decisão. É escolha o tempo todo. E outra coisa, vicia. Se você começa, eu não sei que carga, eu sei, é um cortisol, sei lá, a adrenalina, o estresse que você fica jogando no organismo, aquilo vai meio que te viciando mesmo. Se você se conectar profundamente com aquilo, é quase que um caminho sem volta. Para sair depois é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, eu estou aqui para facilitar a minha vida, né? Pelo menos nesse aspecto. Que a gente possa fazer boas escolhas nesse momento, né? Que a gente possa aproveitar esse confinamento e olhar para ele como uma oportunidade de não buscar do lado de fora, nos templos, né? Não tem mais como buscar Deus fora, nem lá em cima, terceirizar encontrar esse Salvador, né? Que a gente possa resgatar esse Deus interno, essa centelha divina que está aqui e fazer boas escolhas, seja tomar um banho, seja dançar uma música, seja fazer uma comida gostosa, seja ver um filme, seja fazer nada, né? E seja até chorar, né, Marla? Porque às vezes a gente precisa chorar, se entregar a esse momento de angústia mesmo, né? Porque me fizeram uma pergunta esses dias, assim, Tiane, como passar por esse momento, né, sem surtar, né? Eu disse assim, gente, passar reconhecendo de fato os nossos sentimentos, não tem maneira diferente, não tem como a gente fingir, né? Porque a gente tem muito essa tendência de ir para as polaridades, né? Ou a gente nega o que está acontecendo, fica na alienação, né? Ou a gente sucumbe, fica ali só vendo as notícias, né? Então, o caminho do meio, qual é o caminho do meio, né? Olhar como eu estou me sentindo hoje, acordei, hoje eu estou triste, hoje o que eu posso fazer para mudar a vibração da minha mente, dos meus pensamentos. Isso tudo é uma decisão que a gente precisa tomar diariamente. Diariamente. Eu vi um comentário aqui, que tem gente mesmo que acredita que depois disso tudo nada vai mudar, que as pessoas vão continuar as mesmas. Eu tive até essa conversa com alguns amigos, assim, e aí eu estava pensando, cara, se só eu conseguir mudar, para mim eu já estou no lucro, sabe? Para mim já é lucro. Se eu conseguir mudar, para mim já tá bom, assim, muita coisa já vai mudar ao redor, sabe? Gente, caiu. A gente tá num papo tão gostoso que eu nem me dei tempo, nem me dei conta que acabou. Marla, volta aqui. Já tá papiando há 1 hora, Marla. Os expulsas, né? Eu não lembro nem o que eu tava falando. Eu sei que a gente tava falando algo importante. Pois é. A gente nem leu nada também, né? Marla, você estava falando que
as pessoas estão dizendo que não vai mudar, né? Que depois disso tudo as coisas não vão mudar. E, de fato, quando você fala, né, que eu não estou preocupada se as pessoas vão mudar, né? Se eu só me preocupar em eu fazer essa reforma íntima, já é um excelente ganho. Não, e muita coisa vai mudar ao meu redor se eu mudar, entendeu? Então, assim... Eu já vou fazer novas escolhas, já vou me conectar com outras coisas, né? Com outras pessoas. As que não mudaram talvez não permaneçam aqui. Né? Tá fazendo outros nichos, né? De amizade. É isso. Ai, cara. Mas eu tô animada. Eu tô animada, assim. Vamos ver também, daqui a Marla. 3 meses. Eu acho que é legal colocar também, né, que esse momento é desafiador para todos nós, né? A gente está pulsando nesse lugar. E, olha, estão me perguntando aqui se vai ficar gravada. A primeira parte já está lá, gravada lá no meu Instagram. Vocês podem assistir. Eu acho que é muito... A gente está olhando para a nossa humanidade, né? Ao mesmo tempo que a gente olha para a nossa humanidade, para a nossa vulnerabilidade, a nossa pequenez, né? O quanto a gente é pequeno diante disso tudo, diante de algo que está muito para além de nós, que foi capaz de trazer todo mundo para dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa pequenez, o quanto nós podemos ser grandes para nós mesmos. Sim. Eu acho que aí é que está a beleza, né? É encontrar nessa pequenez do não controle de nada a nossa grandeza, né? O nosso colo, nosso próprio colo, né? O nosso amor próprio, né? O como a gente se alimenta, como a gente se cuida, como a gente se protege, quais são as escolhas que a gente faz. Então, é reconhecer a beleza de que, enquanto pequenos, somos muito grandes. Muito grandes. Até para você não decidir nada, você precisa tomar uma decisão, né? Eu vejo também que uma outra oportunidade que a gente tem também é de perceber que, por exemplo, quem não é grupo de risco, né? De ter que ficar isolado para não transmitir para quem é grupo de risco. Então, até isso é uma decisão que diz muito sobre o outro, né? Porque ficou muito dividido entre as pessoas que não se incomodam porque não são grupo de risco, então nem aí, que acham que o grupo de risco que tem que se prevenir, e das pessoas que não, eu não quero ser um transmissor em potencial, assim, né? Eu não quero fazer mal a ninguém, assim. Então, até isso de você pensar que você pode ser uma arma letal, ambulante, né? Eu acho que é tudo muito simbólico, assim. O mundo parar, a natureza voltar a respirar, você decidir, né? Não só de não adoecer, como de não transmitir a doença, porque ela pode ser assintomática, de você suportar a sua presença ou celebrar a sua presença e ser você consigo mesmo. Como você vai administrar a sua solitude, né? E as escolhas tão cotidianas que ganham uma dimensão assim tão maior, desde o que você vai comer, a hora que você vai acordar, ou a hora que você vai dormir, se você vai estabelecer uma rotina, se você vai criar uma nova, se você vai aproveitar para, né, para relaxar, para se largar, ou se você vai começar uma atividade, sei lá, inusitada, uma coisa nova, enfim, o que você vai fazer? Isso tudo diz muito sobre o estado que cada um tá e sobre o que cada um tá buscando mesmo para si na vida, e sobre como cada um vai sair dessa. Quem é que vai mudar, quem não vai, a mudança já começou, na verdade, assim. Não é o que... né? Voltar a ser o que era não tem como. Agora, que cada um vai descobrir muito mais de si, sabe?
assim, que muita coisa vai ficar muito mais explícita, tanto, né, para cada um como para o outro, isso tá claro, assim. Então não tem como ser e voltar a ser a mesma coisa, até porque a vida nunca é a mesma coisa, independente de qualquer, né, circunstância, assim. É, todo dia é uma página em branco. Todo dia é uma página em branco, né? Você pode até, é aquela coisa, se eu não anotar, eu tenho um insight, se eu não anoto aquilo, eu posso ter certeza, assim, eu sei exatamente qual é a ideia, o que que é. Mas se eu for reescrever um parágrafo sem copiar, eu vou escrever alguma coisa, eu sempre vou colocar um elemento novo, eu vou escrever uma outra coisa, assim, nunca é a mesma coisa. Eu publico muitos textos repetidos, assim, antigos, né? Porque eu tive muito problema com plágio, essa coisa de internet, então eu só publico textos que são publicados em livro. E aí eu vejo que, assim, um texto que eu publiquei em janeiro, nem tá longe, e aí eu publico hoje, a mesma pessoa que leu em janeiro, às vezes ela nem percebe que ela fez um comentário lá e está comentando o texto de novo, para ela não fez menor sentido em janeiro, e de repente caiu como uma luva, assim, hoje, sabe? Então, é a vida que é dinâmica, assim. Por isso que as coisas tão vivas, assim, são orgânicas, é tudo muito orgânico, sabe? Eu acho. E a escrita tem muito disso também, sabe? De ser ressignificado o tempo todo. Tem texto meu que eu já sei de qual é salteado, eu acho chato, que está cansativo. E geralmente, assim, textos que têm muita visibilidade, repercussão. Mas quando um amigo meu pega e lê em voz alta, às vezes eu até duvido que fui eu que escrevi, porque ele lê com a respiração com a respiração dele nas frases, e aí já dá um outro ritmo, que já muda um significado, e uma frase que eu estava acostumada a ler de um jeito, com a respiração dele na frase, deu um sentido diferente, sabe? Então, assim, eu não acredito nessa coisa estática, e nada evolui no estático, né? É na crise que a gente cresce, é na crise que a gente sai do lugar, é na crise que a gente... É na inquietação, na verdade, né? Que a mudança começa, assim. A mudança consciente, ou a escolha da mudança, é na inquietação, né? A expansão dessa consciência, né? Entender qual é o propósito, né? A gente se perguntava muito, né? Por que que isso acontece? Por quê? E a espiritualidade, ela me traz essa reflexão de que, assim, para que isso está acontecendo? A pergunta mudou, né? Para que eu estou aqui nesse momento agora? Para que eu estou nesse relacionamento? Para que eu estou no Brasil? Para que eu estou vivendo nessa pandemia? Né? Para que eu estou confinada com essas pessoas? Né? Porque também tem isso, né? Tem pessoas que estão confinadas sozinhas, tem pessoas que estão confinadas com sogra, eu que atendo casais com psicóloga, a gente que está o casal, os filhos, a sogra, né? Tem diversos núcleos familiares que estão vivenciando, né, diferentes experiências nesse momento, né? E aí a Não, pergunta mulheres e homens também, né? Presos em relacionamentos abusivos, confinados também, né? Várias questões, assim. Sei lá, gente que não parava em casa, divide apartamento, né, com pessoas que não têm afinidade e que viajava muito, trabalhava muito, só chegava para dormir enfiado dentro de casa, todo mundo tendo que conviver. e agora Não tem como correr. essa palavra é bonita, né? Conviver, né? É como viver, né? De conviver, como viver agora, né? Com essas pessoas que eram tão íntimas, mas ao mesmo tempo estranhas, né? Porque agora a gente está tendo um estranhamento, né? Tipo, nossa, eu tenho ouvido muito isso, Marla, assim, nossa, as pessoas tão íntimas aqui dentro de casa, mas ao mesmo tempo é estranha, né? Porque a gente está se dando conta agora nessa convivência do nível de paciência, de realmente saber quem nós somos, porque a gente achava que tinha paciência,
a gente achava que era tolerante, a gente acreditava, né, que era, ou o contrário, né, que era menos paciente, está se percebendo com uma paciência maior, né? Então a gente está podendo se reconhecer nessa convivência, né? Como está sendo viver esse estreito de 4 paredes, né, de apartamento ou casa, e esse estreito interno, né? Não tem mais para onde fugir. Vou ali dar uma voltinha depois dessa discussão. Não tem. Mas, né? A gente tem que... a gente está evoluindo muito como sociedade, né? Eu falei hoje de manhã com uma pessoa que as máscaras estão caindo, né? Eu acho que... Não sei se você é meio fatalista, né? As máscaras estão caindo. Eu acho que a gente está vivendo isso tudo, né? A gente está vendo nas notícias, a gente está vendo dentro da nossa casa, né? Na internet, Marla, o que é esse boom de cursos online, curso de lives e conteúdos, né? Eu nem sabia que era possível fazer tanta coisa online, né? Não é? Não, e assim, tem gente que leva com muito bom humor também, esses memes todos, esses vídeos que a gente recebe. Tem dia que, assim, que a única coisa que eu vejo são esses vídeos engraçados, sabe? Que eu me divirto, assim, como as pessoas são criativas, né? E eu acho que está só começando. Então, assim, eu acho que nós vamos ter muitas fases desse processo todo, assim. Eu acho que vai ter um momento de mais angústia, um momento de mais piada, um momento de mais silêncio. São muitas etapas, eu acho, que vem por aí ainda. E é isso. Quanto mais cada um for uma boa companhia para si mesmo, assim, mais fácil vai ser, né? Então, Marla, vamos parar por aqui. A gente já falou pra caramba, né? Nós já falamos demais. Nossa, eu tô feliz também. Você hoje foi uma excelente boa notícia para mim. Você também. Você também. Agora que de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui nas... A Camila Vitorino foi quem me apresentou você. Um dia você estava fazendo uma live e a Camila, ela me segue há muito tempo, enfim, a gente já se conheceu pessoalmente, ela foi em vários eventos e aí ela me passou o link, assim, me mandou por direct, estava acontecendo a live. E aí eu entrei para dar uma espiadinha, assim, porque às vezes eu não tenho paciência de ver até o final. E aí eu sei que quando eu vi, já estava no final, a primeira parte já tinha acabado, eu fui lá ver a outra parte, depois entrei, fui olhando os vídeos, assim. Falei, gente, eu vou perguntar para ela se ela quer ser minha amiga. Nós estamos aqui conectadas. Já deixamos um café pré-marcado pós-quarentena. Sim, sim. Uma surpresa, para mim, sou super sua fã e para mim foi uma honra mesmo, né? Então, um beijo para Camila. Não sei se ela está por aí. Mas é isso. Estamos juntos nessa, né? Temos que ser nossas redes de apoio, assim. Eu tô aberta, sabe, para as pessoas que querem conversar, assim, dentro das possibilidades, né? Porque eu também não gosto de ficar conectado o tempo todo. Estou aproveitando mesmo para fazer outras coisas. Eu acho que tem muita live interessante mesmo acontecendo, sabe? Que as pessoas... às vezes eu estou zapeando e entro num assunto, uma questão financeira que nem é uma coisa que me interessava muito. Um dia eu cara fazendo uma live sobre esse assunto de uma maneira tão interessante, assim, divertida, acessível. Então, eu acho que tem muito conteúdo bom sendo oferecido, mas eu acho também que a gente pode aproveitar esse momento para cuidar das coisas com calma, assim, para ler mesmo. Tem dia, eu sei que está difícil de se concentrar, às vezes até de meditar, de fazer qualquer coisa, mas tentar ficar desconectado dessa quantidade de informação, eu acho, né? Que são gatilhos de ansiedade. E, sei lá, ler poesia, tem um Instagram que é só de boas notícias, sobre o Covid mesmo.
mas são as boas notícias. Então, assim, se ficou meia horinha ali lendo as más notícias, entra nesse das boas também, né? Porque tem coisas boas acontecendo, assim. E tentar promover, sabe, boas notícias, procurar um amigo que você gosta que não fala há um tempo, mandar umas mensagens, sei lá, se declarar para as pessoas, dizer como elas foram importantes no seu processo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, não ficar só esperando receber o tempo todo, né? Dizem que como é que é? Que o solidário não é solitário. Tem tanta gente precisando de ajuda, né? A gente pode sair do nosso umbigo, assim, tentar, às vezes, uma doação de R$ 5 que a pessoa possa fazer, né? 5, R$ 10, enfim. A gente acha que é pouco, mas imagina, se todo mundo faz uma doação de 5, R$ 10, já resolve a vida de muita gente. A gente sabe que tem pessoas em situações muito, muito precárias, assim. Então, quando entrar nesse processo de vítima, né, de autopiedade, pensar que tem muita gente precisando de ajuda, e quando a gente se empenha assim, a participar disso, é mais uma maneira de se conectar e de ter essa noção de pertencimento, do todo, de que a gente não está sozinho, né? Quando você estende a mão, você tem outra mão estendida também para você. Então, acho que é um momento importante para praticar nossa solidariedade, assim, nossa escuta, procurar aquele amigo que você sabe que já tem ansiedade, que tem toque, que tem depressão, né? E sei lá, mandar coisas engraçadas, uma música bonita, não sei, tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E estar presente, né? Com estado de presença, né? Marla, vou te fazer uma pergunta. Pode? Tá. Onde é que você pode. encontra Deus? Olha, eu encontro Deus em vários lugares, assim. Eu falo que Deus é a minha consciência, Deus é a força da natureza, sabe? Deus é esse momento de alegria que eu sinto, assim, esse momento repentino, essa compreensão súbita que eu tenho do mundo, é essa força misteriosa, assim, que promove esses milagres quando aparentemente tudo está indicando que vai dar tudo errado, assim, externamente. Essa força, essa minha fragilidade, às vezes, quando a minha mente fecha e que eu não consigo me conectar com esse eu superior, assim, que em tudo acredita, que transcende, que está nessa alegria e nesse otimismo todo, eu sinto que Deus é esse colo, esse abraço invisível, misterioso. Então, assim, eu encontro Deus em muitos lugares. Às vezes é na frase de um amigo, na gargalhada de um vídeo de um bebezinho que me mandam. Então, Deus está em tantos lugares, assim, sabe? Que eu não tenho o direito de me sentir sozinha e desamparada. Assim, sabe? Eu só preciso abrir minha mente e meu coração. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Confie nas T, você já viu isso? Confie nas T, é isso? Confinados, namastê. Marla, você não quer ler alguma coisa pra gente? Vou falar um poema que eu sei de cor e que as pessoas gostam. Fiz um videozinho dele esses dias, é assim. Se ao acordar posso escolher uma roupa, posso escolher também o sentimento que vai vestir o meu dia. Se no percurso posso errar o caminho, posso escolher também a paisagem que vai vestir os meus olhos. A mesma articulação que eu tenho para reclamar, eu tenho para agradecer. E se eu posso me adornar com a alegria, não é a tristeza que eu vou tecer. Que hoje e sempre seja mais um belo dia. Namastê! Nossa! Honrada, gratidão. Obrigada pela confiança, pela companhia, por tudo que você me ensinou hoje, pela conversa, pela amizade, pela boa notícia. Muitas boas notícias em breve para nós agora
e em breve no nosso encontro caloroso, que eu não tenho dúvidas que Sim, vai acontecer. Um beijo, sim. gratidão, muito honrada Obrigada. por esse momento. A gente nem deixou o pessoal perguntar, né? Mas acho que Pois tá bom. é, mas senão não ia render o assunto. Gente, obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo, né? Todo mundo aqui, mas eu li assim, um ou outro comentário, um monte de gente mandou beijo e tal. Que bom. Deixa eu falar uma coisa, então. Sexta-feira, Marla está convidada, já sabe. Eu sempre faço uma live que eu chamo de Happy Hour. E como psicóloga e consteladora familiar, eu sempre gosto de trazer outros temas, senão a gente fica só falando do vírus, né? Então, o meu público pediu para meus alunos pediram para falar sobre dinheiro e herança, a força do Ah, dinheiro e herança. Então, é um tema aí que eu muito estou me assim, interessa. muito te interessa, então. Sexta-feira, nosso happy hour, às 20 horas, com o tema da Tá, força do dinheiro e herança, tá? Então, tá convido bom. vocês para estar comigo na sexta. Marla, sinta meu abraço, Obrigada. viu? Um beijo, tchau. Tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau.